A maior parte das pessoas está ligado, eu falei do smartphone, não falei? Ele está ligado com a lente do pau de selfie, ele está enxergando só a si mesmo. A escola tem que ensinar a apertar o botão externo. Você vê a cidade como um obstáculo entre a tua casa e o teu trabalho. Não é o lugar de ficar, não é o lugar de se encontrar as pessoas, não é o lugar... A cidade tem muita coisa legal, lazer, encontro, gente, para quem gosta de gente, é aí que acontece. Mas a cidade é o lugar onde o espírito humano se desenvolveu. Essa ideia de você ficar se pensando só no seu é a falência da sociedade, é a contradição da cidade e a contradição principalmente do espírito humano. Olá, bem-vindos a mais um Histórias que Ensinam. O meu convidado de hoje é o professor Paulo Saldiva. Ele é médico patologista, diretor do Instituto de Pesquisas Avançadas da USP, foi membro da Organização Mundial de Saúde, pesquisador da Universidade de Harvard, desenvolve estudos que analisam o impacto da poluição na saúde dos moradores dos grandes centros urbanos. Qual a história que você selecionou hoje pra gente, professor? Bom, vou começar com a minha história e por que eu fui estudar isso. Né? Eu nasci em São Paulo, tenho um caso de amor com a cidade de São Paulo. São Paulo, para quem não é daqui, é uma cidade feia, mas ela tem personalidade. Então, tudo que envolve o sentimento humano, tudo que envolve o ato de viver, a procura, muitas vezes o encontro, o desencontro, tudo isso acontece aqui dentro. Ou seja, o jardim zoológico do Criador está totalmente representado aqui no tocante a esse animal, ser humano. Eu era asmático, sou ainda, nasci prematuro, meu pulmão sempre foi meu órgão de choque. Eu notava, quando era pequeno, que quando mudavam as condições do clima, eu piorava muito. Quando eu virei médico, comecei a me interessar por doença pulmonar. Quer dizer, você é o paciente curador de si mesmo. Né? E comecei a observar muito as condições que faziam com que a minha saúde piorasse. Se você chegar e perguntar para si próprio ou para um médico que você confia, quantos cigarros uma pessoa pode fumar que é garantido que ela não tem efeito nenhum? A resposta não existe, depende também de você. O nosso grande arquiteto, Niemeyer, fumou charuto até mais de 100 anos. Ele tinha os genes necessários para resolver isso. Gente que convive com fumantes pode ter câncer, sim, dependendo da sua vulnerabilidade. E vamos analisar também um bebê e um feto. Quantos remédios você deixa de tomar quando tem filho? Você sabe que as gestantes, para elas não faz mal nenhum, mas o que elas temem é que aquele organismo em desenvolvimento seja afetado. Então, dependendo da sua janela de vida, se é um feto, se está no útero, se é um bebê, dos seus genes, das doenças que você adquire ao longo da vida, que vão fragilizar um pouco mais seu corpo, essa poluição pode reproduzir, pode causar danos a ponto de adoecer e, infelizmente, pessoas morrerem. Hoje a gente tem uma conta, eu sou um patologista, eu consigo medir quanto de carbono dessa fuligem deposita no pulmão das pessoas que moram em São Paulo, e eu sei quanto tempo elas ficam no trânsito, aonde moravam, qual o tempo, se fumavam. Só com essa análise, dá para fazer... Não, a gente pergunta para a família, e aí eu sei quanto tem de carbono no pulmão. A gente viu que cada 2 horas no trânsito, para nós, leva a fumar um cigarro de forma inadvertida. Então é possível que nós fumemos de 1 a 2 cigarros por dia, fumante leve. A maior parte de nós vai tirar isso de letra, mas alguns não. Como você disse, não existe nível seguro. Não, como colesterol ruim não tem, como uma série de outros fatores. Quanto de gordura eu posso comer de comida ruim, que eu não vou fazer doença cardiovascular, não vou entupir minhas artérias. Depende também dos seus genes. Bom, então isso foi o começo, estudar poluição do ar. Mas daí você vai ver, tem o problema da mobilidade. As cidades, aconteceu em todas as cidades brasileiras, e São Paulo, que era uma cidade industrial, as indústrias saíram. Por quê? É muito caro pagar o imposto,
E a população cresce no entorno. Então, as indústrias migraram para cidades menores que ofereceram, inclusive, incentivos fiscais para que elas se estabelecessem. Também aconteceu no Rio, né? O Rio, você passa naquela região de Bangu, né? Os galpões estão virando outras coisas. Sim. Bom, então a cidade deixa de produzir, a poluição industrial vai saindo, e em contrapartida a poluição veicular vai aumentando. E com isso você também passa muito mais tempo no trânsito do que passavam os nossos antepassados. Com certeza. As pessoas moravam perto dos seus trabalhos, tinha as vilas fabris, né? E agora não é incomum a pessoa perder 3, 4 horas do seu dia no trânsito, né? Então as novas chaminés hoje são as grandes vias de trânsito. Então a poluição é um risco inescapável e quem paga a maior conta são aqueles mais pobres que vão morar mais longe e consequentemente tem uma dose maior ao longo do dia. Mas não é só a poluição que a mobilidade leva. Leva a sedentarismo. São 4 horas que você está sentado. Aliás, hoje, em pé, né? Ou em pé, mas parado. E cada vez mais você trabalha mais sentado. Depois a gente se admira também que essa própria mobilidade, essa condição de trânsito faz com que as crianças não usem mais a rua, seja pela criminalidade, seja pela violência no trânsito. Sim. Eu fiz isso intuitivamente porque a doença me obrigou, como asmático, a olhar o que estava em torno. E aí foi indo até que eu passei a estudar esse ecossistema que eu vivo. E isso me ensinou mais do que qualquer livro, mais do que todos os anos de faculdade de medicina, de residência, de pós-graduação, de estágio. A rua e o contato com as pessoas foi o meu maior aprendizado. A maior parte das pessoas está ligado, eu falei do smartphone, não falei? Ele está ligado com a lente do pau de selfie, ele está enxergando só a si mesmo. A escola tem que ensinar a apertar o botão externo. Se você fizer só o pau de selfie, você vai formar um psicopata ou uma pessoa absolutamente... Ou seja, nós não vamos ter cidadania, o Brasil não vai progredir. Se cada um cuidar do seu caminho, não avança nada. E o homem vive em sociedade, não é isso? É um ser sociável, ele não vive sozinho. Então, se o entorno estiver acabado, você também vai estar acabado. Não, o cara tenta se defender, né? Essa ideia de você ficar se pensando só no seu é a falência da sociedade, é a contradição da cidade e a contradição principalmente do espírito humano. Muitíssimo obrigada, professor, pela entrevista, por todas essas lições. Foram várias e várias histórias que ensinaram bastante aqui para quem está ouvindo. Espero entrevistá-lo mais vezes com outras histórias, outras reflexões. A única coisa que eu não concordo com o que você disse é que São Paulo é uma cidade feia, porque para mim está cada vez mais bonita, conhecendo pessoas que só acrescentam, aprendendo. Tenho aqui pessoas que eu amo nessa cidade, além da comida ser maravilhosa. Não, a cidade é feia, mas tem personalidade. Qualquer que seja a sua tribo, tá aqui. Você vai achar alguém tem uma representatividade e você aqui. vai se achar dessa coletividade aí. É isso que é legal. Muito obrigada mais uma vez, professor. Sucesso no seu trabalho. Parabéns pelo trabalho. Gente, Histórias que Ensinam fica por aqui e até a próxima semana. Curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Beijo grande. Até a próxima.